Muito boa noite, ou bom dia, boa tarde. Muito obrigado pelo convite para estar aqui trazendo algumas reflexões acerca dos ensinamentos de Jesus, envolvendo os ensinamentos da doutrina espírita, que foram trazidos, né, pelos espíritos e codificados, né, pelo mestre Allan Kardec. Né? Estamos nesse mês de outubro, o mês dedicado ao mês espírita, e a FEDEF colocou ali o tema do Evangelho, né, envolvendo a ecologia, envolvendo a natureza. Nós tivemos o congresso, né, da Federação do Distrito Federal, também acerca desse tema, né, com relação ao meu papel no mundo diante da transformação, né, da transição planetária, né, qual é o meu papel, e a gente entendendo que a gente faz parte da natureza, a gente faz parte de um ecossistema, todos, né, um filho do Deus nosso Pai. E aí, para o tema da palestra de hoje, temos a interrogação, né, em relação a fora da caridade, não há salvação? Seria esse o único caminho? E Kardec, ele coloca, né, na codificação, nós temos 5 livros, o segundo livro, né, da codificação é o Evangelho segundo o Espiritismo. Né? E aí ele organizou, né, reflexões acerca dos ensinamentos morais. Né? Ele pegou ali os ensinamentos morais de Jesus e organizou em diversos capítulos. Coincidência ou não, o capítulo do meio é o capítulo 15, fora da caridade não há salvação. É como se fosse ali a proposta, né, o cerne principal. Se a gente tiver o hábito de abrir ao acaso o Evangelho segundo o Espiritismo, a tendência é a gente escolher ali o meio. E se a gente escolher o meio, vai acabar caindo no capítulo também 15, fora da caridade não há salvação. E Kardec se utiliza dessa frase. Naquela época, havia um contexto muito grande, um jargão que era muito utilizado, principalmente para a igreja que era predominante, né, tinha um poder político muito forte, de que fora da igreja não havia salvação. Né? A igreja seria o único caminho. E aí, Kardec, arrumando a codificação, com a orientação dos espíritos, veio com uma nova proposta, de que fora da caridade não há salvação. Então, o espiritismo, né, ele vem trazendo um contexto um pouco mais prático. Né? A salvação, por assim dizer, né, eu estar salvo, não dependeria de uma instituição, não dependeria de alguém, dependeria de uma ação pessoal, uma ação da caridade. Né? E se a gente for se aprofundar um pouco em questões filosóficas, a caridade ela é tida como o amor em ação. Não, então, não é algo estático, é algo que eu vou estar ali praticando de alguma forma. E aí, com relação a essa questão da caridade, o que fazer? Né? Então, num primeiro momento, vou trazer um trecho aqui do Novo Testamento, o capítulo, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, lá no versículo, no capítulo 25, versículo 30, a partir do 31, Mateus ele narra um diálogo com Jesus, onde ele diz que em determinado momento haveria o Pai de separar ovelhas dos bodes. E aí, para separar daqueles que seriam salvos, daqueles que não seriam salvos, ele diria que, para os que foram salvos, eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Eu era forasteiro e me acolheste. Eu estive nu e me vestiste. Doente e me visitaste. Preso e vieste ver-me. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te alimentamos, com sede e te demos de beber? Quando foi que vimos forasteiros e te recolhemos, ou nu e te vestimos? Ao que responderá o rei: em verdade eu vos digo que cada vez que fizeste a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizeste. Então, essa passagem aqui de Jesus vem registrar a caridade que é quase que automática da gente pensar, né? A caridade material. Então, toda vez que a gente se projeta para o próximo, para ajudá-lo,
com relação às necessidades materiais, de fome, de sede, toda vez que a gente olha para o próximo, identifica o que ele precisa e oferta, é também a Jesus que a gente está fazendo. Então, é uma caridade que é necessária nos tempos atuais. Infelizmente, né, muitas pessoas ainda carecem das questões básicas, né, das necessidades básicas, então faz parte da gente estar sempre olhando. Não é raro, né, é muito comum, temos inclusive frentes, né, dedicadas inclusive à Alta de Souza, né, então tem campanhas denominadas Alta de Souza, que são aquelas campanhas dedicadas a atender essa caridade material, né, de estar ajudando ali o próximo no que ele necessita, no mais básico. Então, essa é a primeira caridade que a gente vem, às vezes, refletir. Mas essa não é o principal foco, né, da caridade que o Espiritismo traz. Ele vem um pouquinho mais amplo. E aí, para poder também fundamentar, vou ler um outro trecho, agora já no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 12, a partir do versículo 22, ele vai falar com relação a preocupações que a gente tem no dia a dia, né? Preocupações, só que o convite de Jesus a entregarmos essas preocupações a Deus. E ele fala assim: depois disse aos seus discípulos: não vos preocupei com a vida quando a vez de comer, nem com o corpo quando a vez de vestir, pois a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa. E aí nessa passagem é quando Jesus vai falar: olhar os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória vestiu como os lírios do campo. Olhar os pássaros, né, que não fazem nada, não produzem nada, mesmo assim eles não passam fome. E aí ele vai dissertando sobre essa reflexão, e mais no finalzinho dessa perícope, ele vai falar assim: ó, não busquei o que comer ou beber, e não vos inquietei com o dia de amanhã, pois o vosso Pai sabe de todas as necessidades e estão à procura disso. Pelo contrário, buscai o seu reino e as coisas vos serão acrescentadas. Então, já é uma outra reflexão que Jesus nos traz com relação a gente não ficar tão preocupado com as coisas materiais. Então, já vai num próximo passo. Então, a gente não se inquietar com o dia de amanhã. Cada dia basta o seu mal. Então, a gente vai começar a se preocupar muito mais com as coisas espirituais, com as conquistas morais, do que com as conquistas materiais. E aí, nesse sentido, a gente começa a pensar em caridade numa forma mais de sentimento. Uma caridade que vai além da parte física. Por exemplo, se eu, em determinado momento, eu começo a cultivar paciência no meu dia a dia, eu estou praticando também a caridade. Sabe aquele momento que a gente vê com uma raiva, a gente quer responder e não responde, a gente respira fundo? Esse momento a gente está executando a caridade, porque eu estou fugindo daquela máxima antiga do olho por olho e dente por dente. Então, ainda que o outro haja de uma forma grosseira ou ríspida comigo, eu consigo ter ali, controlar minhas emoções e deixar a poeira baixar. Existe uma história, né, atribuída para Chico Xavier, um diálogo dele com a mãe, né? A mãe de Chico Xavier desencarnou enquanto ele era criança, só que ele continuou tendo contato com a mãe, ainda com a mãe em espírito. Chico Xavier teve a primeira madrasta dele muito rígida, e ele acabava desabafando com a mãe. Em um determinado momento, a mãe disse que o Chico precisava ali da água da paz. E nessa convite, né, com relação à água da paz, o Chico Xavier começou a procurar nas farmácias: cadê a água da paz, onde tem água da paz? E ninguém conhecia essa água da paz. E aí o Chico Xavier procurou, quando foi falar com o João, falou: mãe, você me indicou a água da paz, só que eu não achei em lugar nenhum. Aí a mãe do Chico fala assim: meu filho, a água da paz é aquela água que a gente se utiliza, coloca na boca e deixa ela para acalmar a nossa língua. A água da paz, ela vai fazer você se acalmar e evitar que você fale alguma coisa e se arrependa depois.
Então, toda vez que você for testado a paciência, for testado, né, aquela vontade de responder, de agredir, você coloca a água na boca, deixa a água na boca para acalmar a língua e só engula quando você já tiver se acalmado. No filme do Nosso Lar, inclusive, eles se apropriam dessa história, encaixam na história ali com o André Luiz, né, onde o André Luiz ali ansioso para tentar entender o que estava acontecendo ali no mundo espiritual, o Eliezer coloca para ele beber água e se acalmar. E depois André Luiz repete o fato com um outro irmão que também estava ali despertando no mundo espiritual. Tamanha a importância dessa mensagem com relação à água da paz. Então, com relação à paciência, a gente treinando a paciência, executando a paciência, né, sermos tolerantes com o outro, estamos também sendo caridosos. A gente consegue também ser caridoso usando do perdão, né, o perdão das ofensas. Porque, e não é o perdão, às vezes a gente tem a percepção de esquecer o que aconteceu. O perdão, aquele perdão verdadeiro, eu não esqueço o que aconteceu, mas eu começo a ver o que aconteceu sobre um outro olhar. Paulo Teixeira, numa palestra dele, ele deu um exemplo muito bonito com relação a uma família onde estão ali reunidos, e aí tem a mãe, tem os filhos e tem os netos. E aí os netos correm para um lado, correm para o outro, quase quebram um vaso, e aí o pai da criança chama atenção, minha avó diz que não precisa chamar tanto, e ele fala assim, pô, mas na minha época, né, você chamava a minha atenção. E eu falei assim, lembra daquela vez que eu quebrei o prato tão bonito? Lembro, pô, e eu cheguei e te coloquei de castigo, né? Antigamente tinha a surra, né? Então, assim, eu apanhei, fiquei de castigo e tudo por causa daquele prato. E eles começam a rir daquela situação. Então, provavelmente, naquele momento que a criança quebrou o prato, né? Que ele ficou de castigo e tudo, né? Houve ali raiva, houve tensão, um prato querido e tudo, mas passa-se o tempo, ninguém esqueceu que o prato foi quebrado, mas começa a se olhar o prato como uma nostalgia. Você lembra daquela época que aconteceu isso? Lembro. Poxa, eu abusava, eu testava a sua paciência, e amanhã realmente, você me deu muito trabalho. Só que eles começam a olhar o passado com um olhar diferente. Então, o perdão vem nesse sentido. Eu olhar o passado de uma forma diferente. Eu não devolver o mal com o mal. Então, ainda que alguém se utilize, né, de um ato maldoso comigo, eu me utilizo do silêncio, eu não devolvo a maledicência. Então, esse esforço de perdoar também está nesse contexto da caridade. Existe também, às vezes, caridades mais simples, com relação à doação de tempo. Quantas pessoas, às vezes, estão necessitando só de ouvir? Você tem 1 minuto para me ouvir? E aí, às vezes, uma palavra amiga, porque a gente sempre está sendo amparado, os espíritos estão sempre ao nosso redor, nos ajudando. Às vezes a gente não consegue captar a mensagem por intuição, e se os espíritos não conseguem nos intuir, eles tendem a intuir um amigo, tendem a intuir, às vezes a gente procurar uma palestra, a gente procurar um livro, uma música, alguma forma deles conseguirem que a mensagem chegue conosco. Então, às vezes, numa conversa, num diálogo, um amigo nos dá umas ideias, nos dá uma reflexão que a gente nem tinha parado para pensar, né? Provavelmente intuído ali pela espiritualidade. Então, quando a gente se propõe a doar um tempo para o próximo, seja mesmo que por poucos minutos, também aí estaremos fazendo a caridade. Então, o Espiritismo ele vem trazer assim, a caridade num conceito mais amplo, além da caridade material, né? Seria mais a questão da caridade dita moral. E esse tema, né, da caridade, Kardec, inclusive, antes, né, organizando o Livro dos Espíritos, né, o Livro dos Espíritos ali com mais de 1000 questões, diversas perguntas, ele foi codificando, organizando. No capítulo 11, né, onde vai falar da lei da justiça, de amor e caridade, ele vai fazer perguntas aos espíritos com relação à caridade. Mais especificamente, na questão 886, Kardec pergunta à espiritualidade qual que seria o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. E aí,
a espiritualidade, ela dá uma resposta em 3 etapas, né? Se a gente for ali estudar o espiritismo, né, é muito comum nos estudos a gente ouvir a sigla BIP, né, o BIP, que seria a benevolência para com todos, a indulgência para as imperfeições do próximo e o perdão das ofensas, né? Então, assim, a benevolência para com todos é eu agir no bem, né? Então, assim, eu estou fazendo bem para com o próximo, né? No jargão popular, fazer o bem sem olhar a quem. Então, sempre esse esforço de estar ajudando ao próximo, eu estou sendo benevolente. O I da sigla, né? Da sigla é o do BIP, a indulgência. A indulgência para a imperfeição dos outros é eu evitar ficar comentando, evitar reclamar, evitar evidenciar a imperfeição que eu estou vendo do próximo, né? Então, se eu ver, eu não faço comentário. Aí, nisso, eu acabo fugindo um pouco da fofoca, porque na fofoca normalmente tem a maledicência, eu acabo apontando algum equívoco, dando evidência, né, a imperfeição do outro. Então, assim, quando alguém estava falando de alguém, eu tento colocar o ponto positivo. Eu não consigo ver ponto positivo em ninguém. Aquela pessoa ali não tem jeito. Então, eu vou pelo silêncio. Se eu não tenho nada a agregar, se eu não tenho nada a acrescentar para ser indulgente, eu devo optar pelo silêncio. Então, essa indulgência pelas imperfeições é eu ter essa tolerância, né? E por último, a gente até falou anteriormente, o perdão das ofensas, né? Então, assim, eu não devolver o mal com o mal, né? Então, eu devolver o mal com o bem e começar a ver as ofensas que, por acaso, eu tenha recebido com outro olhar. Então, se eu for benevolente, né, para com todos, indulgência com a imperfeição dos outros e o perdão das ofensas, eu vou estar executando a caridade como entendia Jesus, né, segundo os espíritos responderam para o Allan Kardec. Não é algo que a gente vai conseguir da noite para o dia. Não, a gente vai conseguir. Agora eu já ouvi essa palestra, já sei o caminho, a partir de amanhã eu vou estar executando 100% disso. O esforço ele é necessário, a gente precisa se movimentar, mas a gente também precisa ser caridoso conosco. A gente precisa ter compaixão, a gente precisa ter um pouco mais de tolerância para conosco, porque a gente está um pouquinho longe da perfeição, né? Na escala ali evolutiva dos espíritos, os espíritos puros, a gente ainda tem um bocado de a escala está um pouquinho longa ainda, né? Temos alguns degraus ainda para crescer, mas a gente mirar em Jesus, né? Ter Jesus como nossa referência, nosso guia, nosso modelo, e a gente sempre refletir, poxa, o que Jesus faria nessa situação? O que Jesus faria no meu lugar? E aí eu vou me esforçando. De vez em quando eu vou cair, aí eu respiro fundo, eu percebo o que eu aprendo, eu começo a fugir da culpa e vou apontando para a responsabilidade. O que eu posso fazer para estar me ajustando nesse caminho, né? Então, essa caridade também para conosco mesmo, né, ela também é essencial. Então, a gente começou a falar da caridade com o próximo, que vai além da caridade material, né? Então tem essa caridade moral, mas também é muito importante a gente ter essa caridade para conosco mesmo. Inclusive com relação ao nosso corpo. A gente tem cuidado do nosso corpo, esse empréstimo que Deus nos deu, né? A gente tem procurado seguir a orientação dos médicos quando necessário, a gente tem procurado se movimentar, fazer o mínimo de exercício que for para poder manter o corpo em movimento, a gente se acalmar as nossas emoções, porque quando a gente se aprofunda numa emoção, o corpo sente. Se eu estou muito estressado, eu sinto dor nas costas, o coração acelera. Se eu estou com muita raiva, eu começo a sentir problema no estômago, nos rins. Então o corpo ele começa a dar sinais de que algo não está bom. E aí eu preciso também estar procurando essa ajuda, procurando auxílio e estar me melhorando. Como é que eu estou com meus pensamentos? Né? Eu tenho separado um momento do meu dia para acalmar a mente? Eu tenho separado um momento do meu dia para fazer uma oração? Quantos, assim, às vezes acordam no desespero e nem pensam ali? Acaba o dia, assim, poxa, eu não fiz nenhuma oração hoje. Pegando um exemplo, Divaldo Franco narra que depois que a mãe dele desencarnou, passa um tempo, ela aparece para ele e começa a ter diálogos. E aí, quando ele está ali se aproximando de dormir, e aparecer a mãe dele, ele fala assim, Di, você já orou? E aí ele fazia a oração, né? E aí ela completava, porque você não sabe, você está indo para, né, o mundo espiritual, porque quando a gente dorme, né, o corpo
descansa, mas nós espíritos não descansamos, a gente está sempre ativo. Então, a gente não sabe se no momento em que a gente se separa do corpo, se a gente vai voltar. E aí ela alertava ele, você não sabe se você vai voltar, então faça oração. Aí ele fazia oração. Passava ali, o dia seguinte, ele acordava, via a mãe e falava assim, Di, você já orou? Aí eu falei assim, mãe, mas eu acabei de acordar. Sim, mas você tem agora uma nova página na sua vida, né? Novas oportunidades vão surgir nesse dia. Então faça oração para te dar força, para te dar persistência e intuição para o dia que se começa. E ao tempo todo ela vai ali refletindo essa importância da oração, né? E essa oração também é uma caridade para conosco, porque ao orar a gente está se conectando com a espiritualidade, estamos se conectando com Deus. Então a gente fica mais fácil, né, da nossa caminhada, nos dá força no nosso dia a dia. E aí, falando de oração, falando dessa conexão com Deus, a gente tem feito o Evangelho no Lar para fortalecer o nosso lar, para fortalecer a nossa família, né? Dentro do Espiritismo, é muito comum a gente orientar, pelo menos uma vez na semana, a gente reunir, né, em família para poder refletir sobre alguns ensinamentos de Jesus. Não precisa ser algo muito grande, algo que dure 15 minutos, 30 minutos. O objetivo é estar reunido, pensando em Jesus. Porque ele mesmo disse, quando 2 ou mais estiverem presentes, ele também estaria. Ainda que a gente não tenha cooperação de quem mora com a gente more sozinho, façamos assim mesmo. Porque a gente, verdadeiramente, não estamos sozinhos, né? A gente tem a espiritualidade conosco. A gente tem, inclusive, um espírito que nos acompanha antes da gente encarnar. Em algumas, né, se for para a Igreja Católica, é o anjo da guarda, no Espiritismo é comum a gente ouvir a questão do espírito, o espiritual, não importa o nome que a gente for dar. Existe alguém que é nosso íntimo, tem intimidade conosco, a gente tem uma história no passado com eles, e eles têm a missão de nos acompanhar desde o momento da encarnação até o momento da desencarnação. Então, não tem ninguém para fazer o Evangelho no Lar, façamos uma oração para o nosso mentor, para esse espírito, ele também nos acompanha, já são 2, Jesus também estará presente. Então, essa caridade, essa preocupação de eu estar me conectando com Deus, essa preocupação de eu estar me cuidando, de eu ter, né, mais tolerância também para comigo mesmo, também é um ato de caridade. Então, a caridade, ela acaba esse movimento, né, de estar ali sendo uma pessoa melhor, de estar ajudando ao próximo, a gente acaba se aproximando de Deus, né? A Madre Teresa de Calcutá, ela de vez em quando ela falava que toda pessoa que ela ajudava no dia a dia era Jesus que ela via. Ela tinha essa percepção muito nítida de que ela estava ajudando o próximo, né? E na essência ela estava ajudando, né, Jesus. E aí quando a gente se movimenta nesse ato de caridade, de estar realmente executando esse amor e ação, a gente acaba não remoendo, não acumulando, né, as nossas dores. Porque a gente acaba percebendo que a dor do outro, na maioria das vezes, é maior do que a nossa. Se a gente for ver na essência, sempre tem alguém pior do que a gente. Sempre tem alguém que gostaria de estar no nosso lugar. E alerta, inclusive, tem gente, inclusive, que nos admira. Às vezes pessoas que nunca verbalizaram isso, mas a gente é sempre observado, tanto entre os encarnados quanto entre os desencarnados. A gente sempre está ali nos acompanhando, pegando, né, essa referência, né, que a gente tem no Espiritismo, novamente o Divaldo Franco. O Divaldo narra uma vez que ele estava muito triste, né, um pouco desanimado com relação a algumas questões da Mansão do Caminho, lá bem no início. E o Divaldo narra que ele tem um livrinho que agora, né, se perdeu muito na questão do jornal. Mas no passado tinha ali o jornal físico e tinha uma parte do jornal que era dedicado aos desencarnes, por assim dizer. Né? Então tinha lá um momento de que ia ter um enterro, né, e dizia o porquê. Determinadas situações, principalmente desenvolvendo suicídio, o Divaldo fazia ali uma oração pelo espírito, né, para poder ter ali uma luz no caminho dele. E por diversas vezes, né, teve um determinado dia que o Divaldo viu um rapaz
optou pelo suicídio se jogando na frente do trem. E Divaldo ficou fazendo oração pelo espírito, sem realmente nem conhecê-lo, né? Mas num determinado dia, que ele estava muito triste, né? Ele não fez essa oração. E ele foi dormir. Nisso que ele foi dormir, aparece, né, um espírito para ele e começa a perguntar por que ele estava chorando, né? Por que ele estava ali triste. E ele foi explicar os problemas que ele estava. E o espírito falou assim: poxa, mas eu estava contando com a sua oração hoje. E aí o espírito narra que ele era o espírito que tinha optado pelo suicídio e que o ato que ele cometeu, né, a dor que ele sentiu no momento ali com o trem passando por cima dele, ele ficou revivendo isso por muito tempo. A dor já diminuiu bastante, mas toda vez que ele sentia ali que, né, essa situação, vinha uma calma. E aí, quando ele começou a vir essa calma, ele estava tentando entender, assim, pô, da onde que está vindo esse momento de calmaria que eu estou recebendo? E aí ele foi investigando até que ele foi conduzido para o quarto do Divaldo e viu que o Divaldo estava orando por ele. E ele não conhecia o Divaldo, começou a acompanhar o Divaldo. Esse acompanhamento do Divaldo começou a diminuir a dor que ele sentia, né? E aquilo ali foi motivando, dando esperança por dias melhores daquele espírito. Mas no momento em que o Divaldo ficou ali, né, cabisbaixo, não fez a oração, ele sentiu e ele apareceu para Divaldo para dar aquela força, né, de esperança, de permanência na prática do bem, que por mais que ninguém esteja vendo, né, as pequenas coisinhas que a gente faz, inclusive uma oração, ajuda muito a quem recebe, né? E a gente também tem, né, no meio espírita também é muito frisado isso, acaba ajudando mais quem pratica do que quem ajuda, né? Pegando o Divaldo, inclusive, Divaldo ele gosta de usar sempre a analogia que fosse uma balança, né? Eu tenho uma balança aqui, onde de um lado pesa os meus atos levianos, os atos maldosos, e no outro as coisas positivas. E aí vai pesando. Então todo ato positivo, todo bem que eu pratico, ele acaba anulando um ato negativo que eu tenha cometido. E a justiça divina, ela não é um para um, né? Dentro da equação da justiça divina existe a misericórdia divina. Então a gente tem equívocos que a gente comete, acontece. E aí o bem que a gente pratica acaba anulando diversos maus que a gente tenha praticado. Então é um outro incentivo para a gente ter esse gesto de amor, de praticar o bem, né, para com o próximo, para com todos à nossa volta. Inclusive, né, Jesus questionado com relação aos mandamentos, às leis, ele pergunta, né, para ele, né, qual seria o maior mandamento, né, entre todos que tinham na época. E aí Jesus responde que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como se ama a si mesmo. Então, e Jesus fala que toda a lei e todos os profetas estariam resumidos nestes dois mandamentos, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E Joana de Ângeles, inclusive, né, que é a mentora do Divaldo Franco, ela propõe uma análise dessa proposta de Jesus inversa, de que a gente precisa se amar para ter condições de amar ao próximo. E quando eu me movimento de amar ao próximo, eu estarei amando a Deus. Porque lembra no começo da palestra, né, Jesus falou, né, que toda vez que eu for ajudar o próximo, é a ele também que a gente vai estar fazendo. Então, o amor ao próximo, né, eu vou estar também amando a Deus. E eu não consigo amar a próximo se também não me amar. Então, a necessidade desse auto-amor, a necessidade de eu estar ali também sendo o melhor possível, né, pegando Jesus, né, usando os meus talentos da melhor forma possível para multiplicar os talentos, ajudar quem está à minha volta e praticando a caridade no dia a dia, em coisas pequenas, né, nem que seja ouvir, nem que seja dar uma palavra de incentivo a alguém, né, ou então nem que seja o silêncio. Às vezes o silêncio também vai estar ajudando as pessoas, né? Então a pessoa vai estar percebendo ali assim, poxa, aquela pessoa ali está tentando me ajudar de alguma forma, né? E o sentimento, né, tem uma energia que a gente às vezes não percebe. Até os animais sentem, né? A gente pegar os animais domésticos, o cachorro, o gato, né? Eles sentem quando a gente está triste,
eles sentem quando a gente está feliz. Então, eles conseguem sentir isso, né, e verbalizam do jeito deles, né. Imagine nós, seres humanos. É que às vezes a gente está muito acelerado, correndo para lá e para cá, e não percebe. Mas vamos também acalmar, diminuir nossa intensidade no nosso dia a dia, né. A gente falou da questão do sono, né. Vamos fazer a chamada higiene do sono, nos prepararmos, reduzir mais luzes, pegar os celulares, deixar de lado um pouquinho antes de dormir, a gente se preparar para esse momento, né, de conexão com o alto que a gente pode fazer enquanto estamos dormindo, né. No começo daqui da palestra também, eu falei do capítulo 15, né, que é fora da caridade não há salvação, e eu gostaria de, para finalizar, Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele pega alguns trechos do Evangelho, né, do Novo Testamento, tece alguns comentários, e no final ele traz instruções dos Espíritos. Então, ao final de cada capítulo, tem instruções dos Espíritos que ele recebeu. Nesse capítulo em especial, ele tem uma mensagem que é do apóstolo Paulo. Paulo vem falar sobre a caridade exatamente com esse título, Fora da Caridade não há salvação. É um texto muito bonito, mas lá no final eu dar uma lida assim para poder reforçar toda a mensagem que foi dita, onde ele diz que, meus amigos, agradecer a Deus o haver permitido que pudesses gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos, é que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois para que os vossos irmãos, observando, sejam induzidos a reconhecer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a quem pertence. Então, Paulo aqui vem nos convidar a exercer, né, a caridade, aquela que a pessoa que pratica a caridade, de fato, é um discípulo de Jesus. Ele vai, inclusive, colocar um outro ponto aqui, que não importa, né? Não é o espiritismo que vai dar a salvação para a gente. É a prática da caridade. É esse movimento de amor ao próximo, no nosso dia a dia, nas pequenas coisas, que vai nos aproximar de Jesus. E a gente se esforce, né? Como Paulo falou aqui, de, as pessoas nos observarem, verificarem, né? A gente está ali vivendo no nosso dia a dia como, de fato, discípulo de Jesus. E aí a gente começa a multiplicar, né? Porque o exemplo arrasta, né? Então você acaba ajudando alguma coisa, a pessoa vê, poxa, eu vou fazer igual, pô, como é que você fez isso? E a gente vai multiplicando. E a gente, nesse esforço, a gente consegue ajudar a nossa família, a gente consegue ajudar o nosso local de trabalho, e assim sucessivamente. E a gente, no esforço, né, pessoal, de sairmos, né, dessa encarnação melhores do que chegamos, né? É o nosso convite, essa reflexão, né, de praticarmos a caridade em cada momento, né? Muito obrigado.